Oh. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa replay. Hoje temos como tema o marketing infantil, os brinquedos e o marketing infantil, e a pergunta é: quanto é demais? O projeto Replay tem-se dedicado ao tema dos brinquedos de uma forma bastante abrangente. O intuito principal e inicial é o teste e a implementação do primeiro circuito de reciclagem de brinquedos em Portugal, de triagem e reciclagem de brinquedos, por não terem destino adequado, mas também para explorar todo um potencial de parcerias de forma a dar, a repensar a qualidade dos brinquedos, a qualidade do brincar e prolongar a vida dos brinquedos, não é? Que realmente sejam de boa qualidade. Em paralelo, estamos a organizar esta série de conversas para explorar os temas pertinentes à volta dos brinquedos e dos brincados, e o marketing é um tema fundamental. Hoje temos aqui como convidados Luísa Agante, que é professora de marketing da Faculdade de Economia do Porto e especialista em comportamento do consumidor infantil. Temos também como convidada Ruth Couto, que é docente do Instituto Politécnico de Bragança e vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito de Consumo. Tivemos, infelizmente, uma impossibilidade, não é, de participação da Philippa Appleton, diretora de marketing do Lidl, mas temos também aqui a Luísa Magalhães, que também é especialista nesta área e espero que também aqui mais pessoas interessadas e com excelentes contributos. E, portanto, com isto, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Eu tenho aqui algumas perguntas, não é, para ativar esta discussão. Este é um tema, enquanto mãe de um filho de 7 anos, não é? E já com alguma experiência então nos impulsos de mercado que existem, portanto toca-me de uma forma bastante pessoal. E acho que de uma forma muito intuitiva nós entendemos que as crianças, principalmente as mais novas, ainda nem têm capacidade de discernimento sobre o poder persuasivo de uma marca. Até uma certa idade toda a realidade e todos os discursos são verdadeiros. E como mãe há mais do que este nagging, não é? Vamos comprar isto ou aquilo, custa-me rebater, introduzir de certa forma a validação da mentira e ter que explicar que, por um lado, o meu filho nunca deve mentir, mas que o mundo tem bastantes mentiras e que a porta de entrada para esse entendimento muitas vezes é a publicidade. É? E ter que explicar que há comidas que têm venenos, que há brinquedos que têm plástico mau, e quando ele me pergunta porque é que com 7 anos, não é? Eu batalho para não mentir, mas também não lhe quero quebrar este encantamento da vida, não é? Então isso gera aí uma corda bamba de desconforto enorme. Não é? Eu li brevemente alguns estudos que dizem que até aos 8 anos a criança não tem capacidade de discernimento. Também que as meninas são mais influenciadas ou influenciáveis do que os rapazes, talvez por este lado ter as emoções mais afloradas, e certamente existem já gazilhões de estudos sobre isso. Então a primeira pergunta era direcionada a este entendimento, tentar entender como é que tem evoluído no conhecimento, não é, do impacto psicológico e de certa forma moldador da realidade das crianças através do marketing e da publicidade. Luísa, quer tentar responder esta pergunta? Só assim. Olá, Ana, obrigada. Olá a todos. Então, essa pergunta é só isso já bastava às 2 horas, não é? Para responder à pergunta. Claro, Eu vou ser muito sucinta. E antes de mais, muito obrigada por terem aceito este convite, esqueci-me de dizer isso. Não, já agradeceu. Obrigada. Então é assim, já há muito tempo, aliás, o primeiro estudo que fez uma resenha já é de 1999, que é da Deborah Schroeder-John, que fez exatamente uma súmula do que é conhecido sobre o que é que a criança percebe relativamente ao marketing, e daí essa baliza dos 8 anos, que uns dizem 6, outros dizem 7, outros dizem 8, dependendo do estudo, mas em média o que se diz é que pelo menos até aos 6 anos de idade, a criança não tem qualquer capacidade cognitiva de perceber
que existe uma intenção persuasiva por trás da publicidade. Isso, e na altura, em 99, e os estudos que havia até essa data que foi feita essa resenha, eram estudos que tinham a ver com publicidade convencional, televisão, rádio, jornais, portanto não tinham isto que nós temos hoje da mídia de internet, advergames, influencers e todas essas coisas. Portanto, com conteúdos normais e com a publicidade tradicional, as crianças efetivamente só a partir dos 7, 8 anos de idade é que conseguiam distinguir que havia um terceiro, que era o anunciante, que tinha uma intenção persuasiva de lhes vender e que não estava ali, porque até aí o que eles acreditavam era que a publicidade era mero divertimento ou era para informar, eles gostavam era do caráter lúdico da publicidade. O que é que tem vindo a acontecer desde aí? Primeiro, um aprimoramento, não é? E uma multiplicidade de técnicas de marketing e de publicidade, e por outro lado estudos que acompanham isso. E então a publicidade agora e o marketing o que fazem é quebraram completamente as fronteiras entre conteúdo e publicidade. Se antes a criança percebia que havia aqui um separador e, portanto, conseguia perceber que a seguir vinha publicidade e, pelo menos a partir dos 7, de uma forma muito tosca, mas seguramente a partir dos 12 conseguiam entender a publicidade, agora não. Agora os adultos têm dificuldade em saber o que é publicidade e marketing e o que é conteúdo. Tão tenue que é a fronteira. Quando eu vejo, e no caso os influencers em concreto, que ainda estamos a dar pequenos primeiros passos, eu acho que aquela pessoa realmente, ou quando eles veem um unboxing de um brinquedo, não é? Quando a criança vê um unboxing do brinquedo, acha que realmente aquela pessoa está a querer mostrar brinquedos novos e não se apercebe que há uma marca por trás que está ali a pôr aquele brinquedo nas mãos do influencer. Mas se isso funciona, e aí sabemos que a criança não tem capacidade cognitiva para se proteger, o adulto que vê aquela micro-influencer também a fazer um unboxing de um creme, também está sujeito à mesma coisa, mas aí à partida já está apetrechado cognitivamente para o fazer. Portanto, a publicidade tal como a temos hoje, o que se diz é que até aos 16 anos, o jovem não tem capacidade total para entender totalmente o que é que está a acontecer. E por isso a Ofcom no que os Reino adolescentes Unido sejam altamente influenciáveis também, não é? Sim, muitas vezes até estão menos preparados. Há um paradoxo, ou seja, por um lado eles são proficientes e vivem neste mundo de publicidade e conseguem até explicar que acontece isto e que acontece aquilo, mas por outro lado são mais vulneráveis do que até a faixa anterior, os tweens, aqueles até aos 12, porquê? Porque a partir dos 12 anos dá-se a tal baixa da autoestima do adolescente e portanto o adolescente está mais vulnerável a tudo. O adolescente entre os 12 e os 18, que é tal desenvolvimento do autocontrole e da função executiva, eles estão ali a testar os seus próprios limites, não é? Por isso muitas vezes é associado a comportamentos desviantes, mas o adolescente efetivamente está numa fase mais vulnerável do que está a criança do segundo ciclo, por exemplo. Eles não sabem distinguir e não têm, e além disso estão tão baralhados com eles próprios que estão tão a tentar encontrar-se a eles próprios que estão muito mais suscetíveis à influência de outras fontes. Boa. Luísa Magalhães, quer acrescentar alguma coisa aqui em relação a esta evolução, não é, do conhecimento sobre este impacto psicológico, desta forma? Olha, olá, obrigada pelo convite. O que eu acho no meio disto tudo é que nós estamos a discutir, a pensar ou a discutir coisas que são um bocadinho distintas. Uma coisa é a evolução cognitiva humana das crianças, o desenvolvimento das crianças, e a outra coisa é a adaptação do trabalho publicitário a este mesmo desenvolvimento. Portanto, são coisas relativamente complementares, mas distintas em certa perspectiva. O que me parece sobre as crianças e sobre a determinação de uma idade para as crianças terem ou não terem discernimento sobre publicidade, o que me parece é que isto tem variáveis, até variáveis geográficas, que de alguma maneira complicam a resposta a esta pergunta: até que idade é que as crianças distinguem, ou até que idade, a partir de que idade é que as crianças distinguem o que quer que seja. Depende das crianças, depende dos sítios, depende das educações que elas tenham, depende dos estímulos publicitários e, em última análise, depende até do conteúdo e da forma como o conteúdo está a ser
elaborado. Quer dizer, se eu estou a falar num sistema completamente transmídia, se eu estou a falar numa animação, ou se eu estou a falar num filme, ou se eu estou a falar até numa filmagem cotidiana, numa escola, uma coisa assim, quer dizer, depende tudo do meio e depois depende tudo do modo, e ligar a isto a idade física de uma criatura parece-me complicado, porque mesmo assim há tipos que com 8 ou 9 anos sabem perfeitamente que estão a falar de publicidade, e há séniores que não distinguem um product placement, não é? Portanto, é um bocado confuso para mim distinguir isso. Por outro lado, o que me parece sério, sério na medida em que podia ser controlado e não é, o que me parece sério é nós imaginarmos que podemos até aos 8 ou até aos 16, como diz a Luísa, falar para um povo que não distingue o que está a ver e que não assume diferença entre conteúdo e objeto, ou entre produto e mercado, ou entre filme e realidade. Isso é que me parece mais sério. O que é que nós estamos a ver? Estamos a discutir propostas de assambarcamento cognitivo e formas de encontrar os buracos de queijo por onde a publicidade pode funcionar em alguns cérebros, em alguns equipamentos mentais mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, ou nós estamos a ver, sob a perspectiva da psicologia do desenvolvimento, quando é que, como educadores, podemos começar a trabalhar no sentido de criar resistência à publicidade. E depois temos o outro problema, que é: nós queremos realmente criar resistência à publicidade? Provavelmente não queremos. Provavelmente a publicidade dá bastante lucro, bastante rendimento, bastante postos de trabalho. Crítico, pelo menos, não é? Isso é que é importante trabalhar, talvez, diria eu assim, intuitivamente. Mas o sentido crítico não pode ser só ligado à colocação de produtos no mercado, não é? Não pode ser só ligado à publicidade. Claro, não, concordo não, plenamente. Nós temos Márcia, eu vou pedir para... Já tirei o som. Nós temos professores perfeitamente sensíveis à questão do desenvolvimento do espírito crítico, desde a escola primária, desde o jardim de infância. Temos professores perfeitamente alertas para o desenvolvimento do espírito crítico, mas também temos quem não esteja, não é? Também temos quem não esteja. E, portanto, como não há esta uniformidade, a dificuldade de dizer assim, de uma forma genérica, toda a gente concorda com isto, nós concordamos todos com isto, de uma forma genérica, nós precisamos urgentemente de desenvolver espírito crítico. Claro que precisamos. Porque se nós chegamos à universidade e encontramos macacos de repetição que não fazem muito mais do que despejar aquilo que leem e mal, não é? Agora, espírito crítico em relação ao mercado, eu acho que o que é preciso, além do espírito crítico para criticar o mercado, é preciso espírito capaz de assumir que o mercado é uma questão de sobrevivência. Estar no mercado, dominar o mercado e perceber o mercado é uma questão de sobrevivência. E isto aplica-se aos brinquedos ou aplica-se à alimentação, ao vestuário, equipamentos. Não é? Claro que sim. Sim, não, nós aqui usamos o brinquedo como ponto de acupuntura para falar sobre os temas maiores, não é? Pronto, mas é que o brinquedo, de facto, é a grande metáfora para todo o equipamento humano e para todo o trabalho, toda a referenciação que é possível criar em termos de educação, não é? De facto, o brinquedo é a grande peça de estudo e eu tenho muita pena que não seja estudado como eu acho que deveria ser. Porque não é, o brinquedo, em muitos casos, os brinquedos são demonizados, não é? Aquela pergunta que a Ana estava a fazer no início, quanto é que é demais? Está a falar de brinquedos, porque se estiver a falar de joias, não faz essa pergunta. Claro. Não é? Se estiver a falar de dinheiro, não faz essa pergunta. Portanto, é preciso encontrar um caminho de dar ao brinquedo a importância que ele tem no âmbito do sujeito receptor a quem ele se destina. Claro que não sim. No âmbito do sujeito que os compra. Porque esse é o desgraçado, não é? Esse tem que comprar. E esta conversa é dedicada ao brinquedo enquanto ferramenta de marketing, não é? A próxima conversa que vamos ter já é
sobre a importância de um brinquedo na qualidade do bom brincar, que também já é assim, um outro olhar, mas pronto, estamos a tentar aqui separar um bocadinho as águas. Isso precisa de antropólogos. Essa precisa de antropólogos, porque de facto o brincar é uma atividade completamente transformativa, completamente cultural, completamente fundadora, não tem discussão nenhuma. Agora, pode repetir aquilo que estava a dizer sobre o brinquedo como eu não sei se eu percebi, como ferramenta de marketing? Sim, no fundo o título aqui é o marketing infantil, não é? O papel dos brinquedos. Uma das preocupações não, ou grandes observações que nós fizemos agora na recolha dos brinquedos, nós estamos a receber, não é, brinquedos em fim de vida e desmontados para depois podermos reciclar. E a quantidade de brinquedinhos, tralha, não é? Como os brinquedos dos ovos Kinder. Mascotes, coisas dadas como brindes. Sim, não os é? brindes também, publicitários. Pulso para a compra rápida, mas depois não tem quase interesse, não é? Acabam por ser largados para os lados. Os peluches ainda vá que não vá alguns, mas é a mesma coisa. Têm um drama e depois nem têm destino de reciclagem. Portanto, há aqui o tema normalmente há um paralelismo muito forte entre, não é, o marketing e o brinquedo e o setor da alimentação, não é? É onde encontramos mais brinquedos e principalmente, e isto pronto, até leva para uma pergunta mais para a frente, mas podemos já dar esse salto, não é? Os brinquedos, se eu não me engano, ligados à alimentação, em 90% dos casos estão associados a marcas ou a marcas de alimentação de baixa qualidade, principalmente os fast food, cerca de 90% nos Estados Unidos, não tenho a certeza, não encontrei assim esses números para a Europa, mas e são gastos são 10 bilhões de euros, não é? Ou de dólares só em marketing infantil na alimentação. O lobbying também gasta milhares de dólares e sempre associados a essa fraca alimentação. Sabemos que a obesidade infantil está a crescer dramaticamente, cerca de 1 em cada 3 crianças no mundo e em Portugal também sofre de excesso de peso e de obesidade e, portanto, não, voltando, seria interessante ouvir esse olhar. Eu sei que aqui em Portugal até já foi passada, só um segundo, deixem-me pegar aqui sei que tem havido vários grupos de trabalho, não é? A WHO já lançou uma série de recomendações, foram revistas em 2010, não é? Em 2019, se não me engano, foi feito um estudo aqui nos países europeus de onde é que estavam as falhas dessas recomendações. E até também descobri, só agora nesta pesquisa, que é Portugal, não é? E a DGS que está a liderar o grupo, um grupo de trabalho na Europa que chama-se, onde é que está? Peço desculpa, European Action Network on Reducing Marketing Pressure on Children, pronto, que tem ligado à alimentação. Portanto, há muita coisa que está a acontecer, mas na prática, onde é que isto está a ser realmente aplicado ou não? E, portanto, seria interessante agora mergulharmos talvez neste universo do marketing e da alimentação, principalmente para as crianças. Eu não sei para quem é a pergunta, Ana. Não? Pode ser para si, pode começar. Sim, posso começar. Eu dei agora aqui um desvio. Sim, mas... um desvio. Não, tem havido, e aliás, eu quando comecei a debruçar-me muito e acabei por me focar muito na comida, porque foi por aí é por aí. muitas das queixas, e o marketing e a publicidade apareceu também, e é verdade, às vezes é visto também como o bode expiatório, porque é fácil também, e o que dizem os marketeers é que é fácil culpar o marketing e a publicidade e não olhar para tudo mais, não é? Não olhar para uma sociedade mais sedentária, não olhar para pais mais ocupados, não olhar para uma série de alterações societárias que aconteceram que não respeitam a pena. E, portanto, nos estudos, quando eu faço uma correlação
entre publicidade e obesidade infantil, se eu tirar todos os outros fatores que existem, é fácil encontrar essa correlação. E, portanto, é essa também que costuma dizer, normalmente os marketeers costumam defender-se dessa forma, dizendo, também estão a usar o marketing como bode expiatório, estão a usar como bode expiatório porque é fácil dizer o marketing e a publicidade é que têm a culpa, e não é o facto deles passarem a vida no sofá, não é o facto de uma série de coisas estarem a acontecer. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente das duas, ou seja, também é verdade, percebo que às vezes é fácil culpar, porque não há um culpado, se andamos à procura de culpados não vamos a lado nenhum. É muito mais complexo do que isso. O fenómeno é muito, muito mais complexo. Também só culpar os pais, e não, os pais é que são os guardiões das crianças, os pais é que podem dizer não à fast food e essas coisas todas, também é profundamente injusto, porque não pode ser, não é? Não podem ser os pais a proteger a criança de tudo e mais alguma coisa. Nós como sociedade somos responsáveis. Partilhada. Exatamente, exatamente. Não é? It takes a village to raise a children, e portanto não é só responsabilidade dos pais, é responsabilidade de toda a sociedade. E efetivamente, quando eu já passei essa analogia, que é quando eu entro num supermercado hoje, por exemplo, não falando de publicidade e falando só de marketing de produto, os produtos que existem e o ambiente obesogénico que nós vivemos. Eu faço sempre esta analogia. Quando eu entro num supermercado e com a percepção e a consciência que eu tenho neste momento, eu sinto-me tão entupida com a oferta que existe nos supermercados, como me sinto hoje em dia quando vejo um filme do Fellini ou um filme dos anos 50, que me sinto entupida de tabaco, ok? Ou seja, nós na altura não tínhamos a consciência de que apresentarem pessoas a fumar dentro de um filme influenciava, e não eram todos os bad boys e aquelas coisas todas, os mais cool fumavam sempre, não é? E por isso a minha geração e outras surgiram todas a fumar era cool. E portanto, quando esses pequenos nudges inconscientes que fazem com que a pessoa realmente não tenha assim tanta escolha, e que realmente que escolha é que a sociedade dá para o consumo. Portanto, quando eu chego ao supermercado e só tenho porcaria atrás de porcaria, tudo embalado, tudo absolutamente processado e não sei o quê, que escolhas é que eu tenho? Não, eu posso, sim, mas as escolhas verdadeiramente saudáveis depois dão muito trabalho. São caras, são muito caras. Eu não vou por esse argumento, podem ser caras, mas assim, dão trabalho neste momento e não estão tão disponíveis, porque também depois isso levava-nos a outra discussão, se realmente são caras ou de que é que nós estamos a falar, de que é que nós estamos a nem falar. Tudo é assim tão caro. Nem tudo é assim tão caro. Uma alimentação muito mais simples, se os paizinhos dessem floquinhos de aveia com água, por exemplo, e fruta da época e coisas do género, e fossem comprar ao mercado. Leite de aveia em casa é muito mais barato. Exatamente, que é muito mais barato. Tínhamos que fazer um downsizing, não é? Uma redução de todo o nosso consumo, realmente também consumimos muito e demais. Mas agora chegando a esse ponto do marketing infantil, efetivamente vimos abusos e depois acho que até com a autorregulação conseguiu haver alguma disciplina disso, de não haver tanto marketing infantil, mas ele ainda continua presente, e vamos falar um bocado dos peluches, não é? Quando eu vejo peluches a serem vendidos que fazem com que as crianças levem os seus pais a determinados supermercados em detrimento de outros, não é? E quem é pai ou mãe sabe perfeitamente a pressão que eles colocam. E para mim, qualquer obtenção de um brinde ou de um brinquedo que obriga a uma transação comercial não pode ser feita, ponto. E depois dizem que não, nós estamos a trabalhar para reduzir a obesidade infantil, porque estamos a promover o consumo das frutas, porque oferecemos um peluche na compra de 200 euros, não sei o quê. Estamos a brincar, não é? Estamos a brincar. E portanto há aqui uma série de fenómenos com os quais eu não concordo minimamente e acho que estamos também a evoluir e os pais cada vez estão mais conscientes e a sociedade em si, e acho que a Ruth aí poderá, melhor do que ninguém, dizer-nos o que é que tem sido feito ao nível dos direitos dos consumidores, mas tem sido feito muita coisa e há muito mais para fazer. Boa, obrigada, Luísa. Ruth, a minha percepção mesmo também é que é principalmente autorregulado o mercado, não é? Existem sugestões, existem aí alguns boundaries, podes fazer aí um enquadramento desta evolução, como é que está esse cenário? Para outras ciências este fenómeno já é complicado. O direito ainda tem, falando na perspectiva jurídica, não é? O direito anda sempre atrás da vida.
reage mais do que tem soluções proativas, não é? Quando se verifica o problema, vamos lá tentar regular como é que se vai resolver isto. E ainda por cima, nós hoje em dia que vivemos no mundo global e em particular na União Europeia, isto tudo é debatido a nível da União Europeia, isto tudo demora anos. Acho que às vezes as pessoas não têm essa noção que coisas como, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que também envolveu precisamente as questões do consentimento infantil, que foi um regulamento que foi aprovado, saiu em 2016, começou a aplicar em 2018, mas estava a ser debatido 10 anos antes. Portanto, quando efetivamente sai alguma regulamentação, a realidade já mudou. E sobretudo neste tipo de áreas em que a realidade muda todos os dias, novas tecnologias, novas plataformas, novas formas de fazer publicidade, de fazer marketing. Isto para o direito é um desafio muito grande, porque o ritmo do direito é muito lento para tudo isto, muito lento. Mesmo que fosse só uma regulamentação nacional, demorava, porque tem que ir e vai à Assembleia da República, é debatido e é aprovado, promulgado, tem aqueles passos todos. Então, quando envolve a União Europeia, a coisa é muito mais lenta ainda. O que é que nós temos tido? Pegando um bocadinho em algumas ideias que vocês disseram, efetivamente, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, não é? Essa ideia. E é uma primeira coisa que é importante. A própria Constituição que nós temos em Portugal diz que a proteção da infância é uma responsabilidade partilhada. Diz que a criança tem direito à proteção do Estado e da sociedade também no seu conjunto para o seu desenvolvimento integral. E este desenvolvimento, obviamente, envolve também a posição da criança enquanto consumidor, enquanto destinatário de publicidade. E depois às vezes é preciso fazer um bocadinho aquele corte de que muita gente sente que a criança é só responsabilidade dos pais. E nestas matérias da publicidade, então, isso é muito evidente. Há muitos pais que entendem que eles é que decidem o que é que a criança pode ver, pode não ver, o que é que pode ter acesso. Alguns também eu acho que vivem um bocadinho naquela ingenuidade que as regras que eles definem são suficientes, como se as crianças depois não interagissem com outras crianças, noutros contextos. E recebessem esses milhares de estímulos publicitários que recebem por todas as vias, e não basta, mesmo para aqueles pais que sejam muito cientes e que queiram de facto definir regras para acesso à internet, acesso à televisão, às plataformas, escapa-lhes muita coisa, isso é impossível, é impossível. E por isso também... Claro, mais ainda tem um efeito. Claro. A nível concretamente da publicidade dirigida a crianças, nós temos no Código da Publicidade, que já é de 1990, a regra da proteção da vulnerabilidade psicológica das crianças na publicidade. É verdade, há muita coisa que tem sido feita a nível da autorregulação, como estava a dizer a Ana, é verdade, sobretudo no setor da publicidade. Eu acho que em matéria de direitos do consumidor em geral, é a área em que a autorregulação de facto mais se evidencia, é na publicidade, também porque as entidades que definem os códigos de conduta, essas orientações também já têm alguma consolidação, quer a nível europeu, quer a nível nacional, nomeadamente o antigo ICAP, a autorregulação publicitária, coisa que já não acontece, por exemplo, se passarmos para o ambiente digital e para muita publicidade que existe no ambiente digital. Há muita coisa desta em termos jurídicos, quer de regulação, quer de autorregulação, que foram muito pensados para a altura da televisão. Claro. Foi uma das o ambiente digital é muito mais disperso, é muito mais difícil uma pessoa conseguir, porque são muitas plataformas, temos aplicações, temos redes sociais, temos jogos, é tudo muito disperso, não só a nível das possibilidades que os menores têm de contatar com publicidade, mas também a nível de quem são as entidades que de alguma forma ficam responsáveis por controlar isso, ou por fiscalizar, ou por monitorizar, chamemos o que quisermos, e a nível de entidades oficiais, é uma área também muito dispersa, porque há certas coisas que é a Direção-Geral do Consumidor, outras já é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, outras já é a ANACOM, e a dada altura nem os juristas se entendem exatamente quem é que é responsável por estar aqui um bocadinho a controlar isto. Concretamente no que também falaram dos alimentos, nós já temos no nosso Código da Publicidade, retomando o que eu estava a dizer, para além dessa regra genérica que já tínhamos, de proteção da vulnerabilidade psicológica das crianças na publicidade, temos mais recentemente, foi introduzida mesmo regulamentação específica em relação à publicidade a alimentos com elevado teor de açúcar,
elevado teor de sal ou gorduras em geral. Basicamente, essa comida de fast food e companhia. Ora, mas passou a ser proibido? 19. Restringido. O que é que aconteceu? Restringido. Basicamente o que nós temos neste momento é que é proibida a publicidade a este tipo de alimentos e bebidas, portanto, agora que se falou tanto da Coca-Cola nos últimos dias por causa do Ronaldo, nos estabelecimentos de ensino, em parques infantis, a menos de 100 metros destes espaços, portanto, estabelecimentos de ensino e parques infantis, com exceção de toldos e esplanadas, etc. Atividades desportivas, culturais e recreativas também deste género, em que participem menores, em alguns programas televisivos, e nos espaços imediatamente antes e depois também desses programas infantis televisivos, salas de cinema se forem filmes para menores de 16, publicações também para menores de 16, internet, aplicações móveis, se os conteúdos forem para menores de 16 também, e depois, em geral, que se deve na publicidade a este tipo de alimentos e bebidas, não dar nunca a ideia que é positivo, no fundo, criar aquela necessidade que se deve consumir esse tipo de produtos e também não menosprezar quem não os consome. Mas já agora, e precisamente utilizando esta defesa das regulamentações mais recentes que nós tivemos no Código da Publicidade em matéria de crianças, já tínhamos também restrições em matéria de bebidas alcoólicas, tabaco, pornografia, jogos, há menos tempo. E é outro aspecto importante da nossa legislação, que às vezes eu sei que a lei tem que ser geral e abstrata, e portanto não, aquela ideia que a Luísa Magalhães falou, e é verdade, depende muito do modo, depende da criança, depende de muita coisa, mas a lei tem que ser geral e abstrata. E tem que se aplicar a um conjunto de situações, independentemente de quem vá ser a criança X ou Y. E a nossa regulamentação destes fenómenos é muito pouco coerente, porque normalmente só falam em menores, e menores é até aos 18. Legalmente é até aos 18. E, portanto, se uma determinada lei fala em restrições quanto a menores, é até aos 18, o que não faz sentido. E a maior parte dos países que estão um bocadinho mais avançados do que nós na regulamentação destas matérias, distingue por faixas etárias, e tem que ser, porque a proteção que precisa uma criança de 5 anos é diferente da que precisa um adolescente de 13, ou é diferente da que precisa uma irmãs de 17, como é lógico. Portanto, é uma das críticas que eu faço ao nosso sistema. Tem muita coisa que só fala em menores. Depois, de vez em quando, falam em crianças na lei, mas não definem o que é criança. Portanto, não lhe põem uma baliza etária para nós sabermos se é 12, é 13, o que é criança. Mas depois, nas mais recentes, começaram a pôr idades, que foi o caso desta. Portanto, o resto do Código da Publicidade fala em menores, e especificamente as restrições em matéria de alimentos e bebidas têm quase sempre o limite dos 16 anos como marco de proteção. Obrigada. Tenho só uma pergunta assim super específica, Ruth, em cima disso, que é um brinde, ok, com um alimento não é considerado uma ferramenta de publicidade? Não entra? A nossa definição de publicidade é abrangente o suficiente para encaixar. Porque a definição legal, estou na perspectiva jurídica. Um brinquedo no Happy Meal. Sim, a definição geral de publicidade é uma comunicação para se comprar alguma coisa, basicamente. Qualquer forma de comunicação com vista à aquisição de alguma coisa. E, portanto, nessa medida, nesse sentido amplo, pode-se considerar que isso faz parte da publicidade, da mesma maneira que há certas informações que são os rótulos, que se podem considerar publicidade, é suficientemente abrangente, mas sim, mas na prática as pessoas ainda se focam muito no anúncio publicitário, que cada vez menos vai existir assim, enquanto anúncio. Cada vez mais a publicidade está diluída noutros conteúdos, noutros produtos, é muito difícil balizar isso dessa forma. Muito obrigada. Eu posso interromper, Ana? Posso fazer uma questão? Claro que sim. É só para clarificar, mas é perfeitamente possível os brindes dentro de um Kinder surpresa? Portanto, isto é tudo, não está, estes brindezinhos pequeninos não estão dentro dessa lei que acabou de falar, portanto é uma coisa que acontece. O Kinder é proibido, por exemplo, nos Estados Unidos e no Chile. O ovo Kinder vou só fazer aqui só um pequeno breve história. O ovo Kinder foi inventado, não é,
Ferrero em 1974 como uma campanha de Páscoa, porque aqui nos países mediterrâneos, não é? Como em Portugal, escondiam-se brinquedos dentro dos ovos da Páscoa e, portanto, eles nunca imaginaram fazer tanto dinheiro com isso. Mas já venderam, entretanto, cerca de 30 bilhões de ovos Kinder e são aquele exemplo terrível de... É fantástico a surpresa, a compra, mas passado um segundo ninguém Mas quer... a minha pergunta é, dentro deste enquadramento que a Rui nos falou, estes pequenos brindes portanto, continuam a ser perfeitamente permitidos, independentemente, aliás, do seu tamanho, da qualidade. Sempre temos algumas restrições dependendo do brinde. Por exemplo, não pode haver brindes de nada que faça lembrar tabaco, o tamanho sim, se forem questões questões relacionadas mais com a segurança, não tanto com esta parte do marketing, mas com a questão da segurança infantil também há limitações, mas são assim umas regulamentações muito parcelarzinhas, sim, só para alguns aspectos em concreto. No geral, não é proibido. E também a minha outra questão é a percentagem de verdadeiro produto em todo o marketing. Por exemplo, um ovo Kinder, não é? Se eu pesar o chocolate, que era o que eu queria comprar, talvez seja 50% daquilo que eu trago, não é? Porque aquilo traz plástico a cobrir o chocolate, traz esmalte, traz o próprio brinde, portanto, no fundo, era só para saber se isso é uma coisa regulamentada ou não. Aliás, eu calmo já, mas aliás, isso é uma das questões em que tem a ver com as embalagens em geral, não só com os brinquedos, mas que acontece muitas vezes nestes alimentos ou que trazem brinquedos, em a percentagem do produto inicial que se quer comprar, por exemplo, em termos de peso, é quase uma parte pequena de tudo aquilo do pacote inteiro de lixo e de coisas descartáveis que trago, não é? Claro. Posso, Cristina? Claro. Eu tenho uma pergunta muito descarada para fazer. O que é que vocês compram quando compram um ovo Kinder? Tenho a certeza que é o chocolate? Exato. Não, pois, eu na realidade nem compro, mas é isso que eu pergunto. Nesse caso não é considerado um brinde, não é? É o produto. Mas não estaria então categorizado como um outro produto qualquer que não alimentar e por acaso traz lá um bocadinho de chocolate como brinde? A conceptualização daquilo que nós compramos tem um problema brutal que tem a ver com cada um de nós e com aquele que é o nosso objetivo de compra. Ninguém compra, salvo exceções estranhíssimas. Quando se compra um ovo Kinder, o que nós estamos a comprar é um sorriso. Não é chocolate, não é brinquedo, não é coisa nenhuma. Não é maçã. Não é. Nem há legislação que consiga remunerar um pai ou uma mãe. Mas compra-se dentro do setor alimentar, não é? Quando eu quero ir comprar um ovo Kinder, vou ao setor alimentar. Até o compras à chegada à caixa, quer dizer, até o compras no... É para não escapar. Não interessa, o ovo Kinder é daqueles casos que de facto a Luísa segue isto lindamente. O ovo Kinder de facto é daqueles produtos que vale a pena estudar, porque não mata a fome, não dá para brincar, não funciona como prémio às vezes, outras vezes funciona como uma desgraça para os dentes, por exemplo, que aquele açúcar é uma coisa desgraçada, não é? O ovo Kinder é daquelas coisas que valia a pena estudar e perguntar: é para comer? É para brincar? É para o pai ou o avô ou a madrinha ficarem muito contentes porque compraram uma coisa para dar a alguém? O que se compra com um ovo Kinder vai muito além do euro que o ovo Kinder custa e vai muito além daquilo que cada um acha que está a fazer quando compra. De facto, era um caso de estudo assim. Pois, estou a ver. Ele sai do problema da alimentação, porque também não sei se o chocolate é um produto alimentar, se é um produto gulodiço, se é um produto necessário, se é um produto de prémio, se é um produto de quê? Não se faço ideia nenhuma. Também é complicado pôr tudo em caixinhas, não é? E para os pais depois também se sentirem menos culpados, muitas vezes a publicidade começa a salienta alguns aspectos desse tipo de alimentos para parecer que eles são bons, não é? Tem leite, tem caldo. Eles são ótimos. É verdade. Nós fizemos uma vez um estudo, eu fiz com uma aluna minha um estudo em que
uma nutricionista pôs o chocolate, não é? E depois encontramos guloseimas similares, que no caso eram repousados e chupa-chupas, que em termos nutritivos era a mesma porcaria, basicamente, pronto. Não é porcaria, nutrição E as alternativa, deliciosas. Luísa. Sim, coisas deliciosas, mas Mas seja guloseimas. moderado. Moderadamente, tudo tem peso quando tem medida. Também Exato. se comer maçãs, se comer só maçãs também fico doente, não é? E portanto, mas em termos nutritivos eram similares, eram equivalentes. E demos aos pais a comparar e o que é que eles preferiam dar às crianças. E efetivamente todos eles preferiam chocolate, porque realmente, subtilmente, aquele jarrinho de leite que verte em todos os cartazes que acompanham estes produtos faz crer aos pais que eles têm leite, e portanto, não, eu estou a dar chocolate, mas depois há uma desculpa aqui interna que eu dou a mim mesmo, que é que tem leite. Por alguma razão, quando vamos às tabelas dos gelados, os gelados infantis todos são brancos, não é por acaso, é para os pais acharem que estão a dar leite às crianças. Nunca Não é tinha nada... pensado nisso. E isso também funciona com os adultos, nós às vezes comemos coisas e vemos coisas do que dizem que tem vitamina e que é bio ou não sei o quê, e nós, pronto, já não estamos a fazer mal de todo. Sim, aliás, psicologia dos consumidores, por exemplo, em termos de os cereais de pequeno almoço ou coisas do género, um choca-pique, basta que diga que tem ferro, o nosso cérebro, o cérebro do pai faz médias, ok? Tem ferro, é verdade que ele está carregadinho de açúcar, mas tem ferro. Choca-pique integral, ok? Por exemplo, eu sou totalmente contra os rótulos, destes casos em que os rótulos destacam as coisas boas do produto. Para mim, os rótulos deviam ser, era obrigatório pôr as coisas más, ou seja, nós E não vai passar a ser, está-se a tentar também não seja sei, obrigatório, pelo menos ter, sem ser em nomes químicos, não é? Não é só nomes químicos, porque é que o ónus da prova está sobre as coisas saudáveis? Por exemplo, Claro. porque é que eu tenho que pôr uma certificação que sou biológico e não tenho que pôr um grande... Completamente invertido. Tenho óleo de palma, Sim, tenho isso é 40% completamente de geral, sempre. Não, isso está tudo invertido, ao contrário, não é? Mas É eu mais acho que caro provar que é bom. Aí cada vez mais vai haver essa preocupação com a questão da rotulagem, muito a reboque agora também das questões ecológicas e sustentabilidade e não só. Eu acho que isso vai haver cada vez mais. Já vai havendo para produtos em particular, mas cada vez mais. Isso sim, isso não tenho dúvidas que vai... A criatividade no esquivar, não é? Era isso que eu ia dizer, mas entretanto, quando essas regulamentações todas estiverem prontas, já se arranjaram 500 mil outras estratégias para dar a volta a isto. E não é só isso. Já se fazem impressões 3D de chocolate e pronto. Exatamente. Não, mas por exemplo, mesmo nós somos surpreendidos com resultados que não eram expectados. Dou-vos um exemplo de rotulagem que é o Nutri-Score, ok? E o Nutri-Score começou a ser usado, e não sei se todos conhecem o Nutri-Score, sabem do que é que estou a falar. É o tipo semáforo, não é? Portanto, é um código de cores, foi inventado em França, que no fundo se aplica a todos os alimentos e consegue não só pesar, não é como os que nós temos hoje que falam de 5 nutrientes, o Nutri-Score faz um global, uma avaliação global, e é da AE de verde a vermelho. Então, quando aquilo foi descoberto, espetáculo, finalmente as pessoas vão poder ver exatamente qual é que é. Depois há muitas questões sobre qual é que é a quantidade mínima, vou-vos poupar a isso. Mas então, criado o Nutri-Score, permitia, por exemplo, iogurte do tipo A ou do tipo B. Então conseguia ver qual é que era o mais saudável, as pessoas podiam fazer escolhas. Mas depois houve um efeito colateral, acho que quando isto foi... Na França não é obrigatório, que foi onde foi criado, é voluntário. E, por exemplo, e a Danone, o que aconteceu foi, utilizou... Luísa, temos pena de te deixar, mas beijinhos. Muito obrigada pelo contributo. Desculpa lá. Nada, foi ótimo. Foi um prazer. Até uma próxima. A ver se a gente não era para te cortar a palavra. Não, por amor de Deus. Beijinhos, então. Beijinhos. Mas então, para terem uma noção, a Danone o que é que fez? E toda a gente achou uma chique espertice na altura, que é, eles puseram só o Nutri-Score nos produtos saudáveis e não puseram nos produtos menos saudáveis, digamos assim. Só que depois... não ser obrigatório, não é? Lá está. Exatamente. E depois fomos os primeiros a usar o Nutri-Score, porque eles tinham receio, não é? Mas o que é que aconteceu? Quando depois houve um tumulto a nível dos consumidores, quando depois disseram, não, ou vocês põem na gama toda, ou então isto não é justo. Aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera, que é os danetes, não é? Que são uma bomba calórica de chocolate. Os danetes, afinal, não são E, que é o pior, são D. Então, ninguém estava à espera de que o Nutri-Score funcionasse ao contrário. Ou seja, quando estamos a falar das partes saudáveis, a psicologia do consumidor diz, é mais saudável do que D, vamos procurar o mais saudável. Mas quando eu estou a falar de um danete,
A expectativa das pessoas é isto é pior possível. Olha, é só D, que bom, vou comer mais. Ok? Portanto, criamos coisas, não é, para regulamentar e a pensar que vamos fazer, e não, a pessoa fica toda contente que aquilo não é tão porcaria quanto estava a imaginar. Pois, só foge do vermelho e ninguém vai querer pôr o vermelho, não é? E assim, depois vou dizer, a Danone aproveitou-se, não, isto foi um resultado que ninguém esperava. E portanto isto é como a Ruth estava a dizer, ok, fazemos medidas ou regulamentações que vão atrás, e às vezes temos resultados que não estávamos minimamente à espera. E esse Nutri-Score aqui em Portugal, eu ouvi falar recentemente, mas não sei em que status é que está, porque estava-se a tentar, não é, implementar obrigatoriamente, se eu não me engano, mas posso estar totalmente enganada. Sim, foi discutido, ele tem sido debatido em todos os congressos de nutrição, basicamente, mas não é fácil. Claro que depois de saberem estas coisas, estas experiências em França, se calhar é mais fácil adotá-lo. Por exemplo, uma das soluções seria utilizá-lo já para produtos para criança. E lá está, aí tem que se tirar tem que se também valorizar algumas marcas. Por exemplo, o Continente começou a usar o código semafórico em alguns produtos. E é de louvar que tenha utilizado. Mas a iniciativa. Mas é menos bom, digamos assim, do que o Nutri-Score, porque lá está, o nosso cérebro faz médias. Se eu tiver 2 verdes e 2 vermelhos, em média aquilo até nem é assim tão mau. E o consumidor faz essas médias psicológicas mesmo. Terrível, não é? Boa. Tenho aqui uma pergunta até com adultos. Eu só comecei a prestar mais atenção ao açúcar nos vários produtos, por exemplo, desde que tive uma intolerância à frutose, tive que os consultar, porque até aí uma pessoa ia um bocado por feelings. As embalagens ajudam também, as cores das embalagens, e as marcas também se aproveitaram muito disso, não é? O McDonald's deixou de ser vermelho, começou a ser verde e castanho e todo. Cores da natureza e coisas desse género, porque isto é tudo muito psicológico. Isso é um tema super pertinente aqui a estética e as palavras, o natural, o verde, é completamente vago, não é? É verdade. Eu tenho aqui uma pergunta, só mesmo uma curiosidade na minha pesquisa, não é? Eu descobri também que desde 2016 Portugal, através deste Programa Nacional para a Promoção de Saúde, participação ativamente na construção de um documento europeu que era, no fundo, Addressing the Challenge of Food Marketing to Children, e tem a ver com esses perfis, não é, de nutrientes. E descobri também que a DGS coordena esta rede de ação para reduzir a pressão do marketing nas crianças. Isto já existe, pelos vistos, desde 2018, foi gerido pela Suécia, não é, até 2016, a partir de 2016 está a DGS a coordenar, mas o site do projeto não funciona, mandei um e-mail, não me responderam, e portanto eu gostava muito de saber se houve alguma evolução desde essa última reunião do grupo em 2016. Tem um nome super assertivo, que é European Action Network on Reducing Marketing Pressure on Children, não é? Mas gostava de saber se a ação é tão assertiva como o nome, porque não há informação disponível sobre a atividade do grupo desde essa ata da reunião. Sabem-me dizer? Dessa em concreto, confesso que não, mas se for como noutras ações do género, eu acho que muitas vezes reúnem todos, muitas vezes fazem todas umas conclusões muito giras nos finais destes encontros e destas cimeiras, mas não muda muita coisa. Tem todos uns compromissos, comprometem-se todos muito, mas fica assim tudo um bocadinho no vago, infelizmente. Já agora vou deixar aqui o link desse... Pronto, é um trabalho em cima da WHO. Luísa, sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu sei que o trabalho deles é anterior até 2018. Eu cheguei a participar numa reunião que eles 2008. fizeram. 2008, ok. 2008. Pois. Cheguei a participar numa reunião deles ali em 2011 ou 2010, que foi em Lisboa. E também sinto isto que a Ruth diz, ou seja, eles fazem um esforço de juntar muita gente e ouvir o mercado, e ouvir as empresas, e ouvir os pais, e ouvir tudo, mas depois a sua capacidade de ação é muito limitada. E depois o que eu sinto é medidas avulso a virem, como, por exemplo, a medida que foi, não tanto do marketing, mas, por exemplo, a medida que eles adotaram da redução do sal no pão. Portanto, reúnem 500 mil vezes e depois vem uma medida destas. E realmente este fenómeno é muito difícil. Aliás, só o facto da U ter conseguido fazer, ou pelo menos a recomendação da redução de 10% nos açúcares dos produtos,
já foi, a conquista foi brutal, porque pelo menos sinalizou aí alguma coisa. Claro, quantificável, não é? Quantificável, também. sim. Mas é verdade, para essa redução dos 10%, eles tiveram 500 mil reuniões, 500 mil dossiês. É uma coisa muito, 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 muito lenta, e há aqui há um lobby fortíssimo, mas também não é só um lobby, ou seja, também não é fácil mudar coisas da sociedade. Eu sei de e pronto, com o Pingo Doce, por exemplo, aconteceu, com os produtos deles, eles até fizeram uma redução extraordinária nos açúcares, aquelas imitações do Cerelac e dessas coisas do todo, mas por exemplo, eles disseram que a certa altura fizeram uma redução tão brusca, tinham um compromisso de redução de açúcar. Muda os sabores e as pessoas deixam de comprar, não é? Eles tiveram reclamações das pessoas, isto não sabe nada, isto não sei o quê, portanto o nosso palato está realmente demasiado habituado, isto tem que ser, em marketing nós chamamos, o JN, Just Noticeable Difference, portanto é possível medir psicologicamente as diferenças que são perceptíveis e não perceptíveis, certo? E por isso nós sabemos, para reduzir o açúcar, para reduzir o sal, eu tenho que andar sempre nestas mudanças não perceptíveis, e não é fácil. É como, por exemplo, quando nós queremos fazer uns saldos, tem que ser acima dessa mudança do salto do perceptível. Claro. Isso é tudo medido. É tipo as Coca-Colas Light, não é? Eles retiram na gordura, mas tem que pôr mais do açúcar, não é? Que é para o sabor ficar igual, portanto é... Boa, exatamente. Portanto, são movimentos muito, muito glaciares. E eu já defendo isso. Nós podemos ir atrás, como disse a Ruth, com a legislação, podemos fazer, mas para mim a chave está aumento da consciência dos pais, aumento da consciência das crianças e aumento da consciência, por isso é muito importante o trabalho que fazemos nas aulas de economia e de gestão, aumento da consciência daqueles que vão trabalhar no marketing. Claro. As escolas, com as cantinas também a providenciar, não é? A alimentação mais... Os meus alunos, eu dou direito do marketing, não é? E eles às vezes dizem, a professora está-nos sempre a dizer uma coisa e os professores de marketing dizem outra. E isso é pena, porque de facto havia aqui preocupações comuns que podem ser trabalhadas em conjunto. E ainda por cima é verdade, o direito depois tem tendência, quando atua de forma a reprimir, o que também não é bom. Porque as pessoas nenhum de nós, mesmo adultos, nós muito mais facilmente cumprimos alguma coisa que nós nos comprometemos a fazer, daí a autorregulação funcionar em muitos âmbitos, do que alguma coisa que nos é imposta de fora. E depois a lei é quase sempre para reprimir, e está proibido isto, não podes fazer isto, não podes transmitir isto assim, e não é o ideal, de facto, a educação é a chave, isso é. Responsabilização, não é? Isso é uma boa catapulta agora para a minha próxima pergunta, que é, eu participei, já foi entretanto há 2 anos, porque agora com este Covid não sabem onde é que está, mas pronto, participei numa conferência que tinha um título muito interessante, que perguntava se o ambiente é o novo aliado do marketing ou o marketing o novo aliado do ambiente. Okay? E na maior parte dos casos nós vemos infelizmente o primeiro cenário, não é? Portanto, este aproveitamento dos verdes, das cores diferentes, etc. E é uma pena não termos aqui realmente a Filipa, a diretora de marketing do Lidl, porque nós estivemos aqui a discutir também até o papel por exemplo, das cadeias de supermercados com os brindes, não é? Que, por exemplo, o Lidl até é um dos supermercados mais proativos em fazer algumas mudanças a nível do impacto dos resíduos, a oferecer mais opções a granel e, portanto, até têm um caminho coerente, mas depois acabam sempre por fazer aquela escolha que não tenta influenciar a qualidade do consumo, mas incentiva consumo e depois dá esse add-on a dizer, já agora está aqui uma caneca e isso é guardião do planeta. Portanto, é um desperdício de oportunidade de haver realmente uma proatividade de marcas, como existem algumas, não é? Noutras áreas temos sempre aqueles exemplos das, como é que chama, Patagónias da vida, não é? Mas são sempre estes case studies muito pequenos de assumir um posicionamento, não é? Mesmo que vá contra, se calhar, uma venda, ou pelo menos há um pensamento de que se eu estou a escolher imagina, se a pessoa até podia ganhar mais pontos se comprar mais a granel, ou se comprar os produtos mais com eco-labels, e isso, não verem isso como uma perda de consumo do outro lado, mas como um incentivo às outras marcas a step up the game. E, portanto, há aqui
desperdício de oportunidade de assumir essa coragem. Gostava de ouvir um bocadinho, lançar um bocadinho isso como mote aqui, porque estamos assim num momento super urgente, não é? E como é que podemos tornar realmente o marketing um aliado para promover melhores escolhas de consumo, não é? E pronto, e assim lanço. Eu acho, da mesma maneira que nós falamos em educar as crianças e educar os pais, as empresas também precisam ser educadas, entre aspas. Obviamente que é complicado, porque temos sempre que conciliar, as empresas têm uma finalidade lucrativa, não é? E é isso que também as move. Mas é possível. Já o fiz como consultora com várias empresas. Portanto, há um mito de que vou perder se me portar bem. E, portanto, requer criatividade. Obviamente nos setores não serão todos iguais, mas isso que disseste é verdade. Não tem necessariamente que se focar no que vão perder, porque se calhar perdiam por um lado, ganhavam por outro. E contribuíam para um mundo melhor, não é? Mas se calhar isto é uma visão muito idílica e eu não estou ligada ao setor empresarial. Acho possível. Não sei se alguém consegue um contributo mais... Eu às vezes, e isso tanto se aplica a estas questões do marketing como às questões ambientais, etc., esta responsabilidade social, e depois alguns que aparecem assim são essas medidazinhas para parecer que são fixos, que são preocupados, mas no fundo depois assim, é pouco. É verdade. E se tivermos, agora a Luísa vai falar, mas queria só deixar aqui uma deixa. Se houver pessoas aqui na nossa plateia virtual que trabalhem em marketing, não é? Que queiram trazer aqui a vossa experiência e opiniões, por favor, também juntem-se aqui à conversa, ok? Sim, isto é uma conversa, não é? Agora é uma conversa e temos aqui um ciclo, no fundo, aberto, está bem? Não sei se alguém quer comentar também da audiência. Parece. Já estão tímidos, força. Exatamente. Não, é tão difícil responder a isso, Ana. Eu concordo inteiramente e acho que há... Não, é super difícil, mas merece ser discutido, não é? Assim, eu acho que há uma falta de coragem e também há uma falta de modelos alternativos, ou seja, as empresas ainda estão a viver no paradigma antigo e se calhar não fizeram contas, ou seja, mesmo porque realmente compensa fazer algumas mudanças e o paradigma, como estava a dizer a Ruth, as empresas existem para dar um lucro, não é? Isso é um paradigma. Isso é um paradigma, claramente. Se também, depois há o oposto, que é a utopia. As empresas existem para contribuir para um mundo melhor. Nem uma coisa nem outra. E por isso eu falo muito do conceito que é o conceito de capitalismo consciente. Sendo que capitalismo é usar os recursos da forma mais eficiente possível, e depois, mas isso também de uma forma consciente. E portanto, se nós estivermos a incentivar a que as pessoas consumam o mínimo possível, por exemplo, se nós estivermos a incentivar a que as pessoas reutilizem, e se as pessoas começarem a pensar a longo prazo, por exemplo, o caso do setor da moda, não é? Não é só, mas os brinquedos também chegamos lá, mas na moda, por exemplo, eu compro uma peça por 2 euros e que ela, passado 6 meses, já está estragada, não é? E se eu se calhar der um bocadinho mais por uma peça e ela me durar 20 anos, eu a longo prazo acabo por ganhar mais com isso. Mas o marketing não faz essas contas também e as pessoas dizem, mas daqui a 20 anos vou-me fartar da peça. Ok, então depois vamos pôr aqui um mercado de reutilização das peças. Eu acho que ainda ninguém tem uma solução e o marketing sem dúvida podia fazer muito mais, mas é como a Ana estava a dizer, são pequenas experiências episódicas de negócios muito pequeninos, ainda não é generalista, ainda não é utilizado pela maioria das empresas e não há coragem e também não há, eu acho que não há, eu não gosto de pôr, quando eu conheço as pessoas que estão por dentro das empresas, nenhuma delas é uma má pessoa, isto que se diz, as pessoas das empresas são pessoas más, uns diabos, que só querem ganhar dinheiro, e eu conheço são pessoas normalíssimas que fazem compras, que têm filhos, que trabalham, exatamente como as pessoas que estão do lado oposto. Portanto, precisamos de produtos e serviços, não é? Exatamente, portanto é tudo uma questão de consciência coletiva e efetivamente as pessoas... Eu acho que se os consumidores forem exigindo, as empresas também vão correspondendo, não é? Se os consumidores valorizassem mais as empresas que têm essas boas práticas, as outras se calhar, vamos lá que estamos aqui a... Não, e os consumidores também trabalham em empresas, a questão somos todos pessoas, ou seja, claro. Se calhar eu que sou um ativista
eu agora vou para um estereótipo total, eu que sou um ativista contra o consumo sustentável e não sei o que e não sei o que mais, se calhar digo, olha, mas não se preocupe que eu tiro fotocópias na minha empresa que é de Borla. Ok? Então vamos repensar todos os nossos comportamentos e o que é adequado e o que é que não é adequado. E portanto isto parte de uma consciência coletiva e de vermos todos os prismas, não é? Todos os ângulos daquilo que estamos a falar. E de grande colaboração também em rede, não é? Portanto, eu tenho acompanhado com bastante curiosidade, por exemplo, o Pacto Português dos Plásticos, não é? Que estão as grandes cadeias a trabalhar juntas e já assinalaram algumas mudanças interessantes, mas que são mudanças que só funcionam se os fizerem juntos, não é? Se uma fizer sozinha, se calhar tem uma desvantagem competitiva, mas se fizerem vários, repensarem toda a cadeia de valor e mudarem a maneira como, sei lá, há um potencial enorme, por exemplo, estamos a sair um bocadinho dos brinquedos, mas por exemplo com o granel, não é? Se as coisas vierem empacotadas já do consumidor e otimizado o transporte e chegado, não é, ao supermercado já embalado para isso, até há uma vantagem económica, não é, nesse processo, mas funciona se todos pensarem juntos e não só... E não é só isso, Ana, o que eu estou a dizer é que eu tenho que também ser consistente em todos os meus atos. Eu até publiquei no meu Facebook, porque fiquei indignada, que é o Continente, na altura, a fazer toda esta campanha, porque fica bem, não é? E é um tema da moda e, portanto, devem dizer, eu acabei com os plásticos de uso único, patati, 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 patatá. E eu chego à prateleira dos pães para fazer em casa e da marca própria Continente mudaram da embalagem de papel para a embalagem de plástico. Mas que é isto? Que raio de consistência é esta, não é? E, portanto, como aquilo não é visível, ou seja, há faces visíveis do marketing e que uso como bandeira e uso a bandeira do não sei quantos, e depois, noutras mais invisíveis que ninguém está a prestar atenção, eu não sou consistente. E, portanto, para haver quer dizer que a nível transversal da empresa não há uma consistência, não há uma consciência coletiva de que efetivamente em todos os passinhos isto está a ser equacionado. É isso que eu falo, eu vejo inconsistências e incongruências várias e essas é que me afligem. E, portanto, isto tudo vem de uma falta de consciência coletiva dentro da empresa, de uma verdadeira cultura de abraçar as coisas. Por exemplo, e mesmo sendo muito atacável, eu acho que a Unilever, por exemplo, tem feito um caminho difícil e tem montes de pontas por onde se lhe pega, mas aos pouquinhos eu vejo eles a trabalharem na consistência, por exemplo. Alguma consistência como a marca Umbrella, eu sei, não muitas coisas. Eu trabalhei vários anos como consultora também para a Unilever e portanto tenho aqui alguns olhares críticos. Muito críticos, claro que sim. Sim, há uma tentativa, mas há uma falta de coragem enorme, não é? Em assumir segmentos em que teriam um potencial de transformar o mundo realmente, e portanto, mas sim, tem que ser toda a estrutura da empresa, porque às vezes também falha por aí, porque acabam por ter reuniões com os dirigentes, mas depois não conseguem refletir isso nas diferentes equipas, porque isso depois tem que ser uma coisa integrada, não é? Da pessoa que trata da cantina até à pessoa que abre o correio, assim, e falta muitas vezes isso depois, porque as cúpulas reúnem, decidem e assumem compromissos, mas depois não implementam essa prática, não é? Não. E isto que a Manon disse aqui no bate-papo também é importante, encorajar os consumidores a mudar as suas escolhas e a parte do reflexo no preço. Mesmo isto que estavas a dizer do granel. Está super a ser discutido, não é? Finalmente. Se calhar se houvesse escolhas que fossem de facto, não vamos mentir, o consumidor, sobretudo nos dias que correm e em contextos mais difíceis, o preço é um elemento essencial das suas decisões de compra. Venha quem vier, mas este elemento que a Manon está aqui a falar, não é? Que é o incluir as externalidades negativas no preço, não é? Está a ser praticado e testado finalmente, não é? O modelo do Donut, não é? Donut Economics está a ser testado agora em cidades como Amsterdã, como Estou em a partilhar, não é? Como em Copenhaga. E isso dá realmente esperança, porque se o preço refletir o impacto, não é, social e ambiental, então realmente, mas tem de ser transversal a toda a produção. Tenho esperança aí, mas já demorar bastante tempo. Não é? Bom. São mudanças difíceis. Este artigo, eu encorajo a leitura do artigo que eu partilhei no bate-papo. É muito interessante, não é? É uma experiência mesmo, uma nova economia, que não é capitalista. Pronto.
dura, não é? É capitalismo mais consciente, exatamente como a Luísa disse. Bom, há aqui um tema que gostava de voltar, já foi tocado assim muito levemente, mas que é altamente pertinente para todos os pais e filhos, que é este mundo do online, não é? Portanto, a publicidade e o marketing online com os miúdos cada vez mais com acesso a todos os gadgets, etc. Há parental controls, os adblocks, etc., mas sabemos também que há esta enorme dificuldade de enquadramento jurídico na net e fiscalização, não é? Mas gostava de aprofundar um bocadinho mais. Como é que os pais podem proteger melhor os seus filhos, além da educação? Que ferramentas e que comportamentos é que recomendam? E o que é que têm visto também, se calhar, em termos de evolução neste sentido? Porque acho que é tipo assim um mega tema, não é? para o presente e para o futuro, e gostava de o desbravar um bocadinho mais. Eu acho que se já é difícil nas outras áreas, o online é mesmo muito complicado, do ponto de vista de tentar minimamente regulamentar algumas coisas, e tem mesmo que ser uma abordagem com muitas componentes. A educação só não chega, mecanismos técnicos de controle parental só também não chegam, não é fácil, mas de facto é um ambiente em que os menores estão particularmente expostos e particularmente vulneráveis a marketing que pode ser menos positivo para eles, sobretudo as estratégias de marketing encapotadas, em que eles nem se apercebem, por exemplo, advert games e coisas do género, e inclusive de produtos ou de serviços que são prejudiciais, nomeadamente questões, por exemplo, de jogo e não só. E é muito difícil de atacar esses fenómenos. Mas eu tenho uma... aqui saltou-me agora, não é? É difícil esses enquadramentos jurídicos, não é? Mais abstratos e grandes, mas há um grande poder que é nós, enquanto consumidores, observadores, aquele peer critic, no fundo, não é? Eu acho que se uma publicidade que possa ser prejudicial e 100, 1000 pessoas, houver o botãozinho que possam, como já existe, não é? Um tipo de um flag. Então há o poder das massas para alterar, sinalizar. Isso funciona? Bem, não funciona? Eu acho tem isso a percepção bastante. que eu tenho é que no online isso funciona bem para temáticas que têm a ver com a questão da integridade pessoal, sexual, portanto, conteúdos que sejam relacionados ou com violência, com bullying, com pedofilia, esse mecanismo e essa rede de denúncia e de responsabilização assim, as pessoas vão denunciando os conteúdos, esses conteúdos vão sendo removidos, funciona. Na parte, e aí eu acho que também é uma visão, pelo menos que eu sinto, é que nós pensamos sempre muito nas crianças como sujeitos às responsabilidades parentais, portanto essas questões relacionadas com os pais e a forma como os pais as representam e as decisões e os filhos de pais divorciados e todas essas questões, isso é muito trabalhado. Depois temos todas essas questões relacionadas com liberdade sexual, autodeterminação, etc., isso também, mas o menor enquanto consumidor ainda não é assim tão valorizado. Nem na doutrina, nem na jurisprudência, nem na legislação, o papel do menor enquanto consumidor, enquanto sujeito autónomo de direitos económicos, esquecendo a parte física e a parte da sua honra, isso tudo, da sua imagem, dessas questões são muito trabalhadas. O menor enquanto consumidor, menos, muito menos. Ou praticamente nada. Não? Ou praticamente nada. Aliás, é o título da minha tese que entreguei a semana passada. Parabéns! Parabéns! Qual é o título? É precisamente a tutela do consumidor menor de idade como público vulnerável, na sua dimensão de consumidor, que choca logo com, por exemplo, a nossa definição de consumidor na lei, porque a definição de consumidor apela muito à ideia do contrato que é celebrado. Aquele que adquire bens ou serviços, e o menor efetivamente não adquire bens nem serviços, muitas das vezes quem adquire são os pais. Mas o menor, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro tem essa extensão. O consumidor não é só o adquirente, é também aquele que é exposto a práticas comerciais. A nossa Lei de Defesa do Consumidor não tem isso.
Depois temos uma lei das práticas comerciais desleais que já fala em atuar em vez de adquirir, que já pode abranger um pouquinho mais. Mas ainda temos essa dificuldade em ver a simples, entre aspas, exposição a práticas comerciais e a publicidade como um ato de consumo. Mesmo porque uma pessoa não, e a maior parte das soluções da lei funcionam muito para quem comprou alguma coisa, para quem foi vítima de uma prática enganosa, poder anular o contrato ou poder desistir do contrato nos primeiros não sei quantos dias, ainda é tudo muito vocacionado para isso. Portanto, quando a pessoa é exposta a uma prática comercial que pode ser prejudicial para si, mas não compra nada, ainda escapa um bocadinho a esses controlos, pelo menos do ponto de vista legal, não é? Falta apostar mais na prevenção e menos na reação. Luísa, o seu olhar sobre o online. Sobre o online, assim, em cima de ser difícil doutrinar, não é? Que a Ruth já mostrou isso de forma excelente, mesmo que haja doutrina que diga que tem que regulamentar, tecnicamente é dificílimo ou quase impossível controlar o online. Ou seja, que mecanismos é que eu vou pôr técnicos para controlar uma story de uma marca? Porque depois também direitos de privacidade da página da marca versus a página do indivíduo versus etc, etc, etc. E depois não, porque eu só vejo, está no meu feed porque eu me amiguei com esta marca, não é? E portanto eu dei o consentimento a esta marca, então teria que haver uma entidade que controlava isto, que fazia amizade com todas as marcas, não é? E que por isso ia ver tudo. Só que também depois temos uma publicidade cada vez mais personalizada e cada vez mais fruto de algoritmos, em que eu também percebo que esta entidade é uma entidade fiscalizadora e não é uma entidade consumidora e portanto não vai ver stories nenhumas e não vai ver reels nenhuns que são dirigidos só especificamente àquilo. Portanto, a complexidade técnica do marketing online hoje é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não há capacidade de a controlar. Não há. Portanto, é o quê? É cultivar uma cultura... Cultivar, mas é isso, é cultivar uma cultura de ética, não é? Cultivar uma cultura de ética. As duas coisas, ou seja, há coisas que já estão a ser feitas ao nível mais macro, que é o controle até dos vários monopólios que controlam a nossa informação e uma série isso é outra conversa. Pronto, vou pôr isso de parte. Mas também é importante. Sim, e que influencia isso. Porque os nossos dados estão em 4 ou 5 grandes empresas a nível mundial. Mas depois, a um nível micro, tem a ver com o que é que eu, como cidadão, posso fazer. E eu, cidadão, sou eu pai, sou eu professor, sou eu escola, e a nível desses micro comportamentos, há muitas coisas que podem fazer e começa pelo próprio controle dos mídias digitais. Ou seja, se eu não consigo controlar aquilo que ele está a ver, eu posso controlar o tempo que ele está a ver, eu posso controlar uma série de coisas. Claro que há ferramentas, adblockers, há ferramentas de controles parentais, há ferramentas de YouTube Kids e coisas do género. Ok, mas há sempre uma margem para isso escapar. Não há... O YouTube Kids tem... Exatamente, cada coisa que é inventada, imediatamente há uma falha nessa, não vamos por aí porque vai sempre haver falhas, isso é sempre mais lento do que a realidade. Estamos a falar mesmo de, ponto número 1, controlar ecrãs. Acabou, ou seja, o pai que se queixa, que ele vê muita publicidade, foi mesmo o pai que lhe pôs ali em frente um telemóvel para ele começar a comer aos 2 anos de idade, não é? E que usou a babysitter. É o mesmo pai ou mãe, ou é mesmo também influenciados pelo vendedor de carros, que lhe vendeu a van com os ecrãs atrás para eles fazerem viagens muito mais descansadas. Portanto, quer dizer, sou eu que os exponho quase 24 horas a ecrãs, quando já está provado, até em termos de efeitos mentais sobre a criança, que ela não pode ou não deveria consumir nenhum mídia antes de ir para a escola, não devia consumir nenhum mídia a partir de determinada hora da noite, por causa dos efeitos que tem no sono, etc, etc, etc. Começa logo por aí, começa por hábitos de casa, ou seja, se eu estou a almoçar ou a jantar, a ver televisão ao mesmo tempo, e aliás até se dispõe a mesa para que todos estejam virados de frente para a televisão, e depois há alguém que diz, não, nós não fazemos isto, mas espera aí, hoje há um jogo grande, hoje tem que ser, ou não, ou outros que dizem, porque é o único momento em que podemos ver as notícias, credo, isso ainda é pior, não é? Quando a pessoa leva logo uma congestão, está a tentar ter uma alimentação saudável e a ver as notícias, até faz mal. Não, mas é preciso mesmo essa coerência,
não é? É total. preciso, portanto... E não só, muitas vezes também se vê os pais, e eu até dou por mim às vezes, eu por exemplo não tenho televisão em casa há muitos anos, por isso coitado do meu filho vê televisão quando vai à casa dos avós, mas não sofro muito com isso. Mas por exemplo, às vezes estou no telefone a trabalhar, não é? E vejo que ele até está ali um bocado e digo, pousa isso agora, ele diz, mas tu estás. É isso. Então é preciso também essa coerência acima de tudo, de dar o exemplo do que pedimos, não é? Também aos miúdos para fazer. E depois, por exemplo, a nível de regulamentação, as questões, por exemplo, relacionadas na televisão, há uma série de limitações em relação aos programas infantis, ou então nas redes sociais em relação a redes e plataformas e jogos direcionadas para crianças. Só que as crianças não veem e não jogam só aquilo que é dirigido para elas, não é? Os programas de televisão mais vistos por crianças não são programas infantis. Não são? Não. Pelo menos aqui há, já não é recente, já tem uns 2 ou 3 anos, a ERC fez essa análise e os programas mais vistos era a telenovela, os reality shows a seguir ao jantar e desporto e futebol, que não é a criança que está só a ver isso. São os pais a ver. No entanto, tínhamos no intervalo da faixa etária que via essas coisas, miúdos de 4 anos a ver reality shows. No topo, nos 10 programas mais vistos. No online é outra dificuldade. As crianças não frequentam só canais e plataformas próprios para crianças, nem nada que se pareça, até porque os sistemas de controle de idade no online são muito falíveis. Tens mais de 18 anos, fim. É muito complicado. Têm perguntas? Equipa presente. Susana, quer fazer uma pergunta? Vi que tirou o microfone. Não? Preocupações como pais, profissionais? Nada? A Raquel. A Raquel está a tentar falar, exatamente, mas não se ouve. Mas não conseguimos ouvir. Talvez está sem mute, por isso talvez seja o volume. Ora, veja. Não se ouve. Não. Se calhar escreve. Sim, ou tente sair e voltar a entrar, que às vezes resulta. Ou isso. Ou isso. Eu já agora vou pôr um documentário que é muito antigo, mas que penso que vocês conhecem, não sei se conhecem, de consumerismo. Vamos ver aqui, vou abrir o chat. Já agora que há bocado falaste daquilo da personalização da publicidade online, como depois envolve dados pessoais, não é? Tratamento de dados pessoais, para além da União Europeia não ter ficado toda à mesma velocidade, porque a idade a partir da qual o menor pode consentir no tratamento de dados pessoais relativamente à oferta desses serviços na sociedade da informação ficou muito diferenciada. Portugal, por exemplo, ficou nos 13 anos, há países com 14, países com 15, países com 16. É falsa ilusão de controlo, porque depois agora está-se a tentar atacar essa questão com consentimento informado. É bom, é importante, ok, obviamente, mas quem é que, até nós carregamos em todas as páginas que entramos, a dizer que aceitamos os cookies, concordamos com isto e com aquilo, nem lemos, nem temos capacidade, mesmo que lêssemos, mesmo que disséssemos, vamos compreender isto tudo, é uma linguagem técnica, jurídica. E alterar às vezes é altamente complexo também, não é? É cansativo. Sim, dá trabalho, dá muito trabalho. Esse trabalho. Eu esta semana andei a tentar fazer esse exercício, em vez de, quero ver algum site, carrego sempre no aceito, tentar ir mesmo às configurações e não aceitar, por exemplo, as cookies para efeitos de marketing. Não fazia outra coisa, não conseguia usar a internet. É exaustivo mesmo, jeito, é feito para ser mesmo complicado. Muito menos uma criança, se nem um adulto consegue. Pois, isto também realmente é tudo uma questão de ética, não é? E, portanto, desde esta história, não é, do cultivar consumidores, desde os primeiros, até este tema dos dados todos, não é? Até que ponto é que não é pelo lado legal só, não é? Nos consentimentos que se vai conseguir lá, é mesmo pela... E também há um estudo, também posso deixar aqui o link, por exemplo, a nível do digital, que as aplicações destinadas a crianças são aquelas que mais recolhem dados relativos aos adultos.
também, para serem depois utilizados por outras empresas. Eu posso também, deixa-me ver se encontro aqui o link. Então aí nesse caso, Ruth, são as crianças, são só o meio para chegar aos pais, não é? Também. Nesse Além caso, dos dados delas próprias, elas, através delas, chegar ao mercado dos pais. exato. Bem, isso é assustador. Já agora, eu também gostava de perguntar se há boas práticas de marketing infantil, se isso é uma coisa sequer que pode existir. Excelente pergunta. Existe na realidade. Obrigada, precisamos de boas, exato. Sim, é uma excelente pergunta. Eu acho que vai existir. O exemplo que eu dei há bocado do continente, por exemplo, a pôr aqueles semáforos, foi uma boa prática nos produtos alimentares dirigidos a crianças. Eu vejo aqui um híbrido, ou seja, não são todos maus, nem são todos bons. Há boas iniciativas, sem dúvida, que eu vejo a acontecer, mas são tímidas, que eu considero é que são tímidas. Esse é um exemplo, porque nós também andamos sempre atrás dos maus. Não tenho também muitos mais, não temos muitos mais bons exemplos, não temos muitos mais bons exemplos. Eu tenho um que aprendi vou partilhar aqui na última conversa sobre toxicidade em brinquedos, que foi, descobri isto até aqui para a Ruth, que em termos legais, brindes não estão enquadrados na diretiva dos brinquedos, ou seja, na parte de proteção em relação à saúde. Mas foi a Kinder que queria garantir que o plástico em contacto não é, com o chocolate não iria passar nada tóxico, que criou uma série de diretivas para sugestões, não é? E que depois foram usadas como referência no mercado, e portanto foi proativamente uma marca que enquadrou os brindes na legislação, apesar de não ser obrigatório, foi sugestivo, e por isso achei interessante. E houve uma medida já há muitos anos feita pelos supermercados, depois alguns recuaram, mas pelo menos já não é tão presente como era antigamente. Não sei se vocês se lembram dos carrinhos que havia para crianças pequenininhos nos supermercados. Os carrinhos pequeninos, sim. Ainda há, assim, num ou noutro. Ainda há num ou noutro, mas eles desapareceram da maior parte. Eles antes eram comuns em todos os supermercados, até havia filinhas de carrinhos cá fora e levavam. E foram as grandes superfícies que concordaram entre si a retirá-los. Okay? Porquê? Porque eles eram um abuso relativamente aos pais, ou seja, aqueles carrinhos eram feitos para a medida de crianças de 3, 4 anos, porque sabe que é à volta dos 3, 4 anos que eles saem de estarem sentados e vêm cá para fora. Então eles usavam os carrinhos para encher coisas e depois nenhum pai tem coragem de dizer que não quando chega à caixa de saída. E as grandes superfícies, tanto os supermercados, acordaram entre si já há muito tempo em retirá-los. E, portanto, eles agora já não são de uso generalizado. Eu sei que ainda há um outro supermercado que os tem, mas não são de uso generalizado. E foi uma medida tomada por eles. Efetivamente entenderam que era um abuso, uma pressão extra sobre os pais que não era ética fazer. Portanto, boa. Pena que tenhamos poucos casos, não é, disso. Mas, entretanto, temos aqui a questão da Raquel, portanto vou lê-la aqui, não é? Sobre publicidade e as crianças. Há pouco tempo vi um documentário onde ouvi uma psicóloga falar sobre a quantidade de publicidade nos filmes do YouTube e canais de TV tipo Panda. Desde aí, a hora que deixo a minha filha ver televisão, prefiro que seja na Netflix, pois é no seu perfil de criança. Não digo que a Netflix seja a melhor opção, mas confesso que a quantidade de publicidade que o canal Panda tem começou a fazer comichão e os pedidos cá em casa aumentaram bastante. Claro que todos seja com sucesso. O YouTube é para mim um poço de publicidade e marketing para as crianças. Concordo plenamente. Sim, e muito, muito invasiva até, interrompe os filmes para pôr publicidade. Sem dúvida, Raquel, é verdade, há canais infantis que estão cheios de publicidade. A Netflix não tem essa pressão para já, não é? Agora, a questão é que também a publicidade está cada vez mais, não é? E já foi maior a pressão, agora é mais subtil, mas entra nos filmes. Portanto, uma coisa é ver documentários, outra coisa é ver nos filmes, e os filmes, mesmo os filmes dirigidos a crianças, estão carregados de produtos e de product placement, como estava a referir há bocado a Ruth, e eles aparecem todos de formas verbais, de formas visuais, aparecem também. Portanto,
Nós não podemos proteger, mas é verdade que há muita publicidade nestes canais, mas nós também não os podemos proteger porque eles vão surgir em todo o lado. E agora proibir o product placement, Ruth, não sei se isso é possível. Ele tem sido o caminho, tem sido um bocadinho o inverso. Ele começou por ser, pelo menos, permitido só em alguns programas e na última alteração da lei ficou ao contrário, é permitido em todos os programas, com exceção de alguns. Portanto, neste momento, o product placement ainda é proibido em programas infantis, ainda, mas a lei vai mudando aos poucos. Foi uma novidade. Estou para ver como é que agora, é muito recente, foi uma alteração legislativa há um mês e meio, 2 meses, até muito recente, que foi a nossa lei da televisão, portanto, que tinha uma série de restrições à publicidade na televisão e nos serviços audiovisuais a pedido, estas que nós temos dos videoclubes na televisão e etc. Agora também algumas dessas restrições vão se aplicar às plataformas de partilha de vídeos, incluindo, portanto, o YouTube. Estou para ver como é que isto tudo vai, porque a lei é recente e agora ainda tem aquele prazo de adaptação. Estou para ver, confesso que tenho alguma curiosidade. O YouTube, de facto, concordo, e ainda por cima muitas vezes os pais baixam muito a guarda no YouTube, porque assumem que eles estão a ver um desenho animado ou assumem que eles estão a jogar. Começam por ver um desenho animado. Pois, e depois aquilo está tudo minado, de facto, desses conteúdos publicitários insistentes, a insistência, sobretudo em algumas idades. É mesmo fazer tempo para estar com as crianças, pegar uma bola e ir lá para fora, dar uns bons passeios. E até ia fazer uma pergunta, não é? Este tema, como é tão pervasivo, não é, na vida das crianças, não deveria estar incorporado na formação de professores, na formação de pais, deveria de certa forma, mas pronto. Mas poderia ser quase uma cadeira, não é? Como trazer isto para a sala de aula e discuti-la a partir de uma certa idade, não sei. Sim, e ele é debatido, ele é metido no saco da cidadania. É tudo, a cidadania é um saco enorme que dá para 500 mil coisas. E eu já fiz palestras em colégios e em escolas e com professores que também ficam surpreendidos, porque também não são pessoas normais e também não têm conhecimento de tudo, é verdade. Não está ainda, se calhar, tão explícito no currículo, mas, por exemplo, eu trabalhei com um programa que é da APAN, que é o Media Smart, não sei se conhecem. O Media Smart é um programa de educação e literacia para a publicidade. É um programa gratuito. Na altura eu trabalhei com a APAN e dei montes de formação a professores, em que os professores têm... Aquilo era um programa que existia no UK e que depois foi transportado para aqui, para Portugal. E o Media Smart é exatamente ensinar os professores, para crianças dos 7 aos 12, que depois, no fundo, conseguem aprender a descodificar a publicidade. Okay? E portanto ensina isso, tem 3 módulos, é completamente gratuito. Se forem ao site da APAN, se forem ao Media Smart, eu depois posso pôr aqui o link também. Aqui, .com.pt. Exatamente, podem descarregar os materiais todos, inclusive a direção do consumidor também pertence ao meu, existe um grupo de peritos que fiscaliza e que faz as recomendações para todo esse programa, e exatamente o objetivo era para as escolas do primeiro e do segundo ciclo, para ser um programa usado nas aulas de cidadania, ou que seja, e o primeiro módulo é a publicidade, o segundo é a publicidade dirigida às crianças e o terceiro módulo é da publicidade não comercial, especificamente. Para eles também perceberem que a publicidade é uma técnica, okay, que pode ser usada para vender tudo e mais alguma coisa. E eu na altura dei formação pelo país inteiro, continente e ilhas, e foi muito giro a reação dos professores a adorarem esses temas e a aproveitarem os materiais para os introduzir dentro da sala de aula, porque sem dúvida é preciso também levar isto para outros fóruns. Só que as escolas eu também sinto que estão super sobrecarregadas, está tudo em cima da escola, ou seja, as escolas têm que educar a comer, têm que educar para a matemática, educar para a língua, educar para vida, isso, para aquilo, depois em cima disso a burocracia que pedem aos professores hoje em dia, quer dizer... Eu tenho muita pena, eu dou aulas no ensino superior, não é? Eu tenho muita pena dos meus colegas que dão aulas aos outros níveis, porque a nossa carga burocrática comparada com a deles é uma migalha. Aquilo deles em planos e tabelas e coisinhas, perde-se o tempo para educar verdadeiramente. E depois isto que a Luísa disse, que estava
na disciplina de cidadania cabia tudo, ainda há um bocadinho que é normal, porque no ritmo que as escolas têm, em tudo o que têm que fazer, também não é fácil fazer de outra forma, da maneira que isto está. Então acabam por, ok, estes sistemas vão para a cidadania, quando o ideal era que esses sistemas fossem trabalhados no inglês, na matemática, no português, mas é difícil, há que reconhecer, e eu não sou forma transversal. de educação, nem nada que se pareça. Mas essa é a evolução da educação, não é? É por projeto e a transversalidade a todas as disciplinas. Espero que avance rápido. Exatamente. Ela fez aqui um comentário também. Sim, o comentário de Raquel não é brutal, e é verdade. Por exemplo, antes era normal os infantários todos terem televisão. Tinham televisão, Eles chegavam, mas eu fazer essa pergunta, nem sabia disso. tenho ideia. Tinham, os infantários antes quase todos tinham televisão, e então era normal as pessoas, os miúdos chegarem, liga-se a televisão. Okay? Ou seja, o pai até pode proteger muito bem dentro de casa, mas depois chegavam lá e eles viam televisão dentro do infantário. E como estava aqui a Raquel a dizer, não é? Que depois da TV, então, antes dormia-se a sesta, agora viste um bocadinho de televisão. É verdade. E, por exemplo, outra coisa que eu descobri com um estudo de um aluno meu, que era que nós traçámos a rota dos cereais de pequeno almoço. Ou seja, onde é que as crianças começavam a comer cereais de pequeno almoço? Metade delas era em casa, efetivamente, mas metade delas era na creche. E depois descobrimos que a Nestlé tinha um programa comercial até muito ousado de trabalhar com as escolas para introduzir os cereais na creche. Isso nos Estados Unidos ainda é mais forte ainda, não é? É uma invasão. Aqui acho que há um bocadinho mais de... não sei, nem sei. É mais difícil entrarem nas escolas. É mais difícil entrar assim... Nos Estados Unidos é mais descarado. Não, mas uma coisa ou seja, se as escolas quiserem comprar, elas vão poder comprar. E acontece e o que nós vimos era, sem dúvida, a Nestlé vende às escolas, mas há escolas que querem comprar. Há escolas que efetivamente acham mais fácil ter lá uma taça de cereais do que estar a investir noutro tipo de alimentação. Não é simples. Não é simples. Já para não falar das lancheiras, não é? Do que os pais também metem nas lancheiras para levar para a escola. Fez aí uma referência a um trabalho de um aluno, não é? As duas são professoras. Se calhar que ideias interessantes é que os vossos alunos também têm trazido mais, não é? Se têm, como é que têm acompanhado este crescimento da complexidade, não é? Porque é uma complexidade mesmo cada vez maior e Assim, eu todos os anos tenho orientado teses de comportamento do consumidor infantil. E eu, no fundo, o que faço um descritivo até dos temas, do que são os temas quentes do momento, digo-lhes, e depois desafio, e aqueles que são mais apaixonados por crianças ou pela temática acabam por trabalhar comigo. Normalmente junto o grupo de alunos que estão em cada ano letivo, faço-nos um workshop inicial onde alerto para isto que é o comportamento do consumidor infantil, a ética, o que está a acontecer, e depois dou-lhes liberdade para eles escolherem o tema que também mais leve, porque eles têm que estar apaixonados pela sua tese de mestrado, e antes mais eu digo, vocês, isto é a minha motivação, mas agora o único requisito que eu ponho, a vossa tese tem que ter em vista o superior interesse da criança. Se for só um interesse comercial, eu não oriento, então procurem outro orientador. Se respeitar esta base, então também. Então eu já oriento teses de Children Consumer Behavior desde 2009, basicamente, portanto, desde que... E tem sido coisas muito... que eles depois trazem temas deles próprios, não é? Eles próprios trazem coisas que eu nem pensaria. Que é da realidade deles. Por exemplo, isto dos influencers foi há 3 ou 4 anos, uma aluna minha que foi ver simplesmente o setor da beleza no Instagram, como é que funcionava, e fez entrevistas a adolescentes, raparigas, neste caso só com raparigas, fez entrevista a mães de adolescentes e fez entrevista às micro-influencers, portanto à volta dos 18, 19 anos, que já faziam promoção de produtos. E foi muito interessante os resultados, portanto, faço investigação, mas eles trazem-nos temas muito, 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 muito interessantes. Por exemplo, só para ter noção, descobrimos neste estudo que as raparigas, adolescentes, que são das 15 aos 17, que achavam que as micro-influencers só recebiam produtos, ou seja, elas estavam a promover e a marca tinha-lhes dado produtos em oferta. Elas desconheciam que a maior parte das micro-influencers ganhavam dinheiro. Agora até uma prática mais comum nos Instagrams, pelo menos isso, que é quando há uma parceria com uma marca, ali no lugar da localização, não é? É paid partnership with. Eu acho que é uma tentativa de... Isso é recente. É recente, mas é um avanço, não é? Sim. Eu até acho que é um salto. A própria Direção-Geral do Consumidor, isso chegou a estar previsto estar no Código da Publicidade, houve
consulta pública de uma alteração. Sim, mas a Direção-Geral do Consumidor, portanto, ainda não está na lei, mas a Direção-Geral do Consumidor fez um documento precisamente sobre um guia para anunciantes e influenciadores, com as regras das boas práticas do marketing de influência em ambiente digital. E precisamente essa questão de identificar, sempre que haja uma relação comercial, identificar logo no início da publicação a hashtag pub ou patrocínio, ou seja o que for, como uma boa prática de publicidade em ambiente digital. Portanto, e acredito que mais cedo ou mais tarde passe para a lei mesmo, mas já notou-se a diferença. Tem-se visto uma grande mudança neste último ano, há uma presença... Também ajudou o facto do ano passado a Direção-Geral do Consumidor fez um sweep precisamente nas redes sociais e levantou uma série de autos de contraordenação a influenciadores. Não é o ideal, eu também não acho que seja o ideal, que seja preciso andar com esta história das coimas e dos processos de contraordenação, mas o que é facto é que isso alerta algumas pessoas. Claro, sim. É mesmo, lá está da responsabilidade, não é? Se houver responsabilidade do lado dos influencers, são eles a exigir isso às marcas também. E já agora, por falar em influencers e em crianças, o kidfluencer, não é? Os influenciadores, eles próprios miúdos, mas que influenciam outros, já é o 3º ano consecutivo que o maior milionário do YouTube é um miúdo com 6 anos ou 7 anos. Que é o Ryan, que faz vídeos de unpacking. É o 3º ano consecutivo. Ele ganha não sei quantos milhões. Mostra brinquedos. É. Unboxing. Ryan, antigamente chamava-se Ryan. Já apanhei o meu filho a ver isso, não é? Agora não. É pelo 3º ano seguido o maior milionário do YouTube. Mas isso, por exemplo, isso não é trabalho infantil? É, assim como são os atores infantis, assim como é muita coisa, assim como são os modelos infantis. Sim. Sempre fugiram ao trabalho. Eu tive uma aluna minha no ano passado, lá está, que trouxe, ela é muito giro, no Brasil eles chamam-lhe os youtubers mirins, que é um nome super querido, super fofo, e ela fez dizer uma aluna, então o nome da tese era os youtubers mirins, e teve a estudar as mães, pais, as crianças e as motivações, e por exemplo, algumas delas, primeiro eram as próprias mães a fomentar, por exemplo, isso. Pois, muitas vezes são os pais, não é? Ou, por exemplo, miúdas que eram modelos e que, entanto, era a própria agência que levava e que incentivava a mãe a abrir uma página partilhada para expor mais a filha, para ela, no fundo, ter mais contratos de publicidade, montes de coisas dessas. E depois o efeito que isso tinha na autoestima das crianças, fizemos uma série, também posso pôr essa... Deve ser super interessante, deve ser interessante. Sim, assim, estudos, aliás, este foi eu posso... Isto está no meu repositório, eu vou procurar este e ponho. Okay? Mas agora outra coisa também que é, mesmo que aquilo que a Ruth estava a dizer, e sem dúvida temos mudado, às vezes é preciso fazer esse varrimento, Ruth, é preciso ir passar uma série de coimas para acordarem, mas mesmo com coimas o crime compensa, não é? E por exemplo, nós ainda tivemos, foi no ano passado, já não me lembro, no ano passado há 2 anos, o escândalo das casas de apostas, não é? A apostarem adolescentes, influenciadores e adolescentes para promoverem as apostas. Não sei se vocês ouviram falar desse caso. Não. Pronto, foram descobertas uma série de casas de apostas que compraram influenciadores adolescentes para pôr outros adolescentes a apostarem nas casas de apostas. Isto é, quer dizer, logo à partida é tudo muito, muito pouco ético. Muito banhoso, não é? E por exemplo, ainda há uns anos, eu lembro que apanhei, na altura dava comportamento do consumidor e então um dos trabalhos que os alunos tinham que fazer era escolher um comportamento deles e mudarem durante 21 dias e depois documentar isso em termos dos modelos teóricos de comportamento do consumidor. E estou com vontade de ser sua aluna. E um deles propôs, eu tive muito, sei lá, tive desde um aluno que propôs, tinha que ser comportamentos mais sustentáveis, desde um que tentou brincar comigo e que disse que ia fazer um comportamento sustentável que era promovido no Brasil, que era fazer xixi enquanto tomava banho para poupar água, e ele pensava que estava a brincar comigo, e ele, tudo bem, agora faça 21 dias disso e ponha-me isso no relatório. Portanto, depois foi giro, lembro o relatório. Portanto, desde essas coisas, mas tive um que me pôs, professor, eu gostava de deixar de jogar em apostas online. Isto já estamos a falar, já foi há 12 anos. E eu fiquei, ups, e eu, ok, vamos lá.
E ele fez sim, e então eu comecei a estar mais atenta a esse fenómeno depois desse aluno, e fui falar até com o gabinete de psicologia da escola e tudo, e o que me disseram foi: isto não é um problema nosso. Isso não é um problema nosso, Luísa, deixa lá isso para os psicólogos. E eu não descansei e fui falar com o departamento na altura, como todas as pessoas que eu encontrava falavam daquilo: estou indignada, isto, ninguém liga isto, como é que é possível? E felizmente chamei a atenção, houve uma pessoa suspeita com o ar do departamento de carreiras, que ficou muito interessada. Então o que é que ela fez? Foi ou seja, contratou para as talks de carreiras que eles davam para os alunos, trouxe uma pessoa de uma consultora financeira top, que eles todos gostariam de lá trabalhar, não é? Numa escola de negócios gostavam de ir para lá trabalhar, e ele teve a dizer: quem vem para casas de investimento, nós fazemos um teste de vícios logo à partida, porque não queremos aqui pessoas viciadas. E então, ok, de uma forma diferente, se não vai de uma forma, vai de outra, mas conseguimos chamar a atenção para o tema, porque realmente nós vemos os alunos na faculdade com os computadores, pensamos que estão a estudar, e muitos, já vou falando com os meus... Já tive uma situação próxima disso. Sim, tivemos um suicídio aqui há pouco tempo na Universidade do Porto, de um miúdo que tinha exatamente muitas dívidas para pagar e que acabou por se suicidar. Mas esse é um fenómeno visível, é uma pessoa... Mas atrás desses, muitas vezes eles estão ali, parece que estão a estudar e estão a apostar. As apostas estão espalhadas por todo o lado. E algumas são apostas pesadas, não é aquele joguito, é apostas duras. Sim, mas agora é assim, isto é legal. Isto é legal. E é uma coisa que faz manifestamente, ou seja, não nos engorda, não nos faz nós malucos, mas faz. E como é que isto é legal? Como é que é possível? Até para adultos, assim como as raspadinhas, não é? Eu acho aquilo abominável, como é que é possível? Raspadinha o abuso que é, e sobretudo são as classes sociais mais desfavorecidas, que estão completamente viciadas em raspadinhas, e como é que é possível nós termos isto na nossa sociedade? Quer dizer, eu penso sempre, se em cada bairro, não é? O dinheiro que as pessoas gastam nas raspadinhas pusessem no milheiro comum para resolver os problemas do bairro, não havia problema. Assim, era tudo resolvido. Eu vou-vos expor aqui um filme, não tem nada a ver com o tema que estamos a trabalhar, mas tem a ver, é um documentário muito recente que saiu, que fala sobre adições. E sobre... é tão bom, eu sou muito fã do Gabor Mate, ele é um senhor fantástico. E queria também dizer aqui a todos, e os que verem depois, eu normalmente quando ponho no YouTube o vídeo a seguir, coloco logo nos comentários todos os links pertinentes que foram partilhados aqui, ok? Portanto, podem depois ir lá se quiserem aprofundar mais. Já agora vou deixar também, a propósito lá do miúdo que eu falei, do Ryan, há um grupo que é o Truth in Advertising, que apresentou uma queixa nos Estados Unidos à Federal Trade, precisamente por causa do tipo de marketing que era feito nesse canal. Também vou deixar aqui. Bom, já temos aqui. Há sempre movimentos que rebatem, não é, os excessos, por isso há sempre. A Organização Europeia dos Consumidores tem a TikTok também, um processo contra a TikTok por causa de marketing direcionado a crianças também. Então, vai havendo algumas. Muito bem. E, por exemplo, o TikTok é um dos exemplos mais aditivos de todos os tempos, não é? E os miúdos, então agora na pandemia, vários pais que comentaram que estavam viciados no TikTok. A pandemia também trouxe os pais? Não, eu ia falar dos filhos. Ok, podia ser também, não é? Porque eles tinham, sim, não, mas era dos filhos, a falar que eles tinham comportamentos mesmo de ressaca, não é? Que lhe tiravam o telefone e eles esperneavam por todo um lado. É tudo muito imediato, não é? Então, se isso não está lá naquele momento, perde. Isso está explicado, não sei se viram o documentário. Os stories também se saltarem 24 horas, não é? Mesmo nos Instagram. Viram a minissérie do António Damasio? Não. A do cérebro. Já li Sim, exatamente. Era muito interessante. Ela ainda deve estar disponível na RTP2. Está disponível na RTP Play, sim. Eu acho que sim. O Wisdom of Trauma, infelizmente, acho que já não está, mas eles... Pois, já não deve estar. Mas vai, em breve vai estar. Mas é muito fácil também procurar Gabor Mate no YouTube e tem muita informação. O Deus Cérebro... É um senhor dedicado ao trauma, não é? No fundo, ao impacto do trauma na formação da nossa personalidade, na forma como interagimos uns com os outros e com o mundo.
Este que eu partilhei agora é do António Damasio, a tal minissérie de 4 episódios que passou na RTP e que está ainda disponível na RTP Play, que explica claramente isto dos estímulos, sobre estimulação que temos e porque é que o cérebro do adolescente é mais sensível a determinadas coisas. A série é muito boa, muito boa. 4 episódios. Vou ver, ótimo. Minissérie é sempre apelativa. A Rosar diz que o Wisdom já está disponível para venda e para screenings. Boa. Ok. Boa. Muito bem. Mais algo que queiram partilhar, assim que não tínhamos abordado? Olá. Mais alguma pergunta? O nosso querido público, os presentes. Olha, só deixar também a ideia de que uma das boas maneiras de resolver essa questão, pelo menos dos supermercados, é não ir com eles aos supermercados. É fácil e é bastante eficaz. Às vezes pode haver pais que não têm possibilidade, não é? Claro. Pronto, é uma questão de organização. É uma questão de organização. Os comentários da Cristina, não é? É tempo, é como é que gerimos o nosso tempo com os nossos Exatamente. Filhos, não é? E faz maravilhas, não é? Longe da vista. Mas ao contrário, é ótimo. Eu, por exemplo, adoro levar o meu filho ao mercado. Sim, exato. Comprar na banca. Claro. Exatamente. Essa aí também faz parte aqui da rotina familiar. Agora, por exemplo, o supermercado, tento evitar ao máximo a exposição dele, tal como a minha exposição. Certo. Porque eu também sei que somos todos muito fracos ao marketing, não é? E, portanto, se eu passar lá por aquelas coisas que adoro e que estão cheias de plástico e de porcarias, eu eventualmente vou trazer uma. Sim, é melhor não ir. A regra é nunca ir com fome ao supermercado. Também, exato. Não, o que eu costumo dizer é, primeiro, assim, a Ana está a tocar aqui num ponto essencial, que é a própria família ter hábitos de consumo e de compra diferentes, não é? E tentar minimizar. Agora, relativamente à exposição das crianças aos supermercados, o que eu digo, até aos 6, se possível, se puderem, nem pensar. Esqueçam, a partir dos 7, se calhar fazer como uma oportunidade de pensar, eu não vou às compras com o meu filho, mas eu vou ter uma lição de consumo, vou dar uma lição de consumo ao meu filho, então levamos com tempo, ok? Não é naquela compra que eu vou apressada, venho do trabalho e vou correr antes de ir para casa, que isso não dá nada, é mesmo só expor a estímulos sem educação nenhuma, mas se calhar aproveitar um sábado à tarde, eu sei que ninguém quer desperdiçar um sábado à tarde para ir para o supermercado, mas se calhar aproveitar e fazer educação para o consumo, porque eles têm que aprender também a ser consumidores e a ser autónomos. Por exemplo, eu lembro a psicóloga do Media Smart, ela dava o exemplo que tinha 3 filhos e então eles eram os responsáveis da compra dos iogurtes. Eles tinham um orçamento semanal para comprar iogurtes e então eles é que tinham. E quando começou essa brincadeira, na primeira semana eles compraram só aqueles com Smarties e todos de marcas e não sei o que mais. Chegou a terça-feira, não tinham iogurtes. Oh mãe, dei-vos o orçamento, vocês agora é que sabem. Depois na semana a seguir só compraram de marca própria, sobraram iogurtes e queriam, falta-nos qualquer coisa docinho. Na semana a seguir começaram a perceber como é que se geria um orçamento. E, por exemplo, uma das coisas que eu noto que os pais estão a falhar muito é darem esta gestão financeira e ensino de literacia financeira às crianças, porque já não é hábito, isto dos cartões de escola e dos euros e dos Ubers, eles já não gerem dinheiro, ou seja, está tudo no cartão. E os pais deixaram de dar semanadas e mesadas e deixaram de ter uma excelente oportunidade para eles aprenderem a gerir dinheiro. É algo que... A semanada sempre foi... Desapareceu. E a semanada, deve haver uma semanada até aos 12 anos, que é quando eles têm alguma dificuldade em fazer gestão mensal, mas a partir dos 12 anos já deve ser a mesada. Claro. Para eles aprenderem a gestão financeira. Importantíssimo. Aquele estudo que eu deixei há bocadinho da Comissão Europeia até fala da nova carteira, que é nós quando éramos miúdos, muitas vezes era o ato físico de contar o dinheiro para dar em algum sítio. Se os miúdos não forem educados nisso, e dizem muitas vezes aos pais, dizem, não há dinheiro para comprar, passa ao cartão, porque em algumas idades o cartão não é dinheiro, e agora com as aplicações, como disse a Luísa, o Uber e tudo, nem isso, nem se passa ao cartão sequer, aquilo é tudo descontado e falta de facto essa percepção do dinheiro e das opções que se podem fazer com os limites do dinheiro, é verdade. Sim, é importantíssimo, é isso. Gostei muito disso das compras dos iogurtes e da gestão. E aliás, quanto mais te houver também
lá os labels, não é? Se houver os semáforozinhos, ensinar a ver isso, não é? Sim, e o preço por quilo. Ter um eco-label, ensinar a reconhecer, não é? Todos os desafios têm uma oportunidade, realmente. Exatamente, e estar com eles e ver o preço por quilo e depois também perceber o desperdício da embalagem, todas estas conversas, em vez de ser no sofá, ser ali, claro, no local de consumo. Tento fazer bastante, mas a parte da literacia financeira realmente tem de ser também... bem trabalhado. Até porque também aí no marketing, o marketing financeiro tem sido diabólico, ou seja, os cartões de estudante associados a entidades financeiras, os créditos associados... vezes sem juros, não é? É muito fácil, claramente eles também não aprendem isto também é marketing, não é? E também é uma forma de os proteger. Muito bem, bom, adorei esta conversa, acho que tivemos aqui uma fluidez maravilhosa, tocamos da minha parte, assim, nos pontos todos que gostaria de abordar, não é? Acho que ficamos aqui também com um excelente trabalho de casa, não é? Para quem quiser aprofundar mais. Uma última pergunta, se houver aqui alguma questão. Tenho aqui 2, mas acho que são... Pronto, já agora só, há bocado a Ana Mestre perguntou dos miúdos influenciadores, se aquilo não era um trabalho infantil. Em França, por exemplo, foi aprovada agora uma lei, há 15 dias, a coisa do género, sobre isso, precisamente sobre os menores que trabalham como influenciadores e os rendimentos que tiram disso, que vai obrigar a que os pais nem sequer possam mexer nesse dinheiro até uma certa idade, ainda nem analisei se isso seria o melhor modelo cá ou não, mas pelo menos estão a trabalhar essas temáticas. Ok, interessante. É sempre bom ter cases, não é? Depois para poderem orientar os outros. Maravilha. Então acho que deixo aqui um super mega agradecimento a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. À Luísa e à Ruth, mas também a todos que participaram, não é? Aliás, a todos pela dedicação do tempo, que acho que é o mais precioso que nós temos e, portanto, este ato de doação, não é? De dedicação do tempo para estar aqui é mesmo apreciado. Espero que tenham aprendido tanto como eu e pronto, e que sejamos todos mais conscientes e construtivos e bons pais e influenciadores, não é? Temos um grande caminho, muitos desafios pela frente, mas acima de tudo que eu levo imensos... a minha atenção sai muito mais afinada e refinada destas conversas e por isso me sinto depois muito mais capaz de atuar de forma mais positiva no mundo. Portanto, muito obrigada por isso. Um grande abraço assim, a todos e todas e até breve. Obrigada aqui por esta bibliografia gigante que agora tenho para... Claro, eu vou guardar isto e amanhã já está no YouTube. E obrigada a Ana e Má não proporcionarem estas conversas, porque também estes espaços são muito obrigada pela vossa presença. E deixo já o convite para a próxima quarta-feira, em que vamos discutir a qualidade do bom brincar e o papel de um brinquedo no brincar. E eu gostei em particular porque a minha área, verdade seja dita, o direito às vezes é um bocadinho quadrado em algumas coisas e parece que andamos sempre às vezes à margem das outras ciências, é mais estanque do que outras ciências, e então às vezes somos tratados, nós próprios nos tratamos e outros tratam-nos como aquilo é o direito, é outra coisa. Então, enquadrada em tudo, não é? Portanto, muito obrigada por trazer assim com todo o teu conhecimento importante. Muito obrigada, então. Oi, beijinhos. Obrigada. Bom jantar e bom verão. Bom São João. Obrigada. Bom São João. Pois é, somos sortudos, têm direito.